Olá, queridos, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Pensar TV. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Vem Pensar um pastor querido, um amigo, já de muitos anos. E nós vamos falar de um assunto hoje muito interessante. Há um livro bem conhecido aqui nos Estados Unidos da América e também me parece que já está se tornando bem conhecido no Brasil. Angels on Assignment, é o título dele em inglês, Angels on Assignment. Em português deve ser Anjos em Missões, provavelmente alguma coisa assim. E nós vamos falar um pouquinho desse livro por causa de algumas experiências que esse pastor amigo que eu vou introduzir agora tem tido com esse livro e também experiências anteriores. Ele já tem alguns bons anos de ministério e ao reencontrá-lo, que ele está morando no estado da Flórida, bem distante de onde eu vivo, ao reencontrá-lo, nós começamos a trazer à memória muitas experiências interessantes que ambos já tivemos na nossa caminhada com Deus. Então, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Joel de Assis. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor. Muito bem-vindo aqui ao nosso canal Vem Pensar TV. E é um prazer estar aqui com o irmão e sabendo que todo este aparato, ou estes aparatos, estão sendo dedicados ao Senhor. Isso é muito importante. Há um versículo na Bíblia que me impressiona muito, e há muitos anos no Brasil, quando eu mexia com um jornal pequeno da igreja, é aquele que Deus diz assim, o salmista diz assim, Ele envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente. Então aquilo que se faz aqui dentro de um estúdio vai a lugares que nós nunca iremos. Exatamente. E tem alcançado, é Deus quem faz. É Deus que faz, né? Tem alcançado pessoas aí em todos os estados brasileiros e a gente recebe aí e-mails e mensagens de Portugal, Moçambique, Angola, todos os países de língua portuguesa, uma coisa impressionante. Vários lugares do Brasil e, logicamente, os brasileiros também que moram na América. Mas o que eu queria dizer para os nossos internautas, aqueles que acompanham o nosso canal, é que o pastor Joel é um amigo de muitos anos. Mas é um amigo, e quando eu digo amigo, eu estou falando daquele amigo para qualquer hora, né, para qualquer momento. Então, nos bons momentos, para a gente sorrir junto, celebrar junto, mas também para momentos difíceis, como ele esteve assim ao meu lado em momentos muito difíceis da minha vida. É realmente uma pessoa muito querida. E aí eu queria já entrar com o irmão nessa questão Posso até mostrar aqui o livro, né? A capa dele em inglês, para você que pode dar uma olhada aqui. Angels on Assignment. Aqui também tem o nome do autor, né? Tentar aqui ver se eu consigo um ângulo bom para vocês. Angels on Assignment. Procure esse livro aí no Brasil em português, que parece que já tem dele em português, né? E aí o irmão estava me contando as experiências do livro e algumas experiências que o irmão também tem tido, né, em relação, logicamente, que já teve ao longo da sua caminhada ministerial, mas primeiramente conta qual o resumo que o irmão faz dessa experiência que os autores contam no livro. Olha, o autor deste livro, o pastor Buck, aliás, ele duas pessoas escreveram o livro para ele, para colocarem no estilo mais literário. Então esse pastor Buck teve a experiência de o anjo do Senhor Gabriel procurá-lo. Então muita gente às vezes não acredita nisto, e às vezes há até o outro lado, o lado do excesso quanto a essa questão de anjos. E ele foi revelando para ele as coisas profundas de Deus. Uma coisa que eu achei interessante neste livro, que não há nada contrário à palavra de Deus.
tudo encaixa de uma maneira... Isso aqui é bonito, né? Isso aqui é bonito. Eu, sinceramente, pastor, eu não vejo razão para alguém não crer numa manifestação angelical, já que a Bíblia está tão cheia de manifestações angelicais, era tão comum no tempo bíblico, por que não seria hoje, né? Inclusive, pastor, eu tenho uma obra que eu escrevi, ela não foi publicada, ela está em apostila, sobre anjos. Então, essa espécie de esboço falando sobre os anjos. Então, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela traz as ações dos anjos. Eles estiveram lá no passado, lá no Éden, e vão estar no último dia da atuação da igreja aqui na Terra. Aliás, o escritor aos Hebreus diz que eles são ministros de Deus que estão trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, são experiências profundas. E então, esse pastor Buck, Roland Buck, ele teve a visita de anjos na sua casa. E interessante que os mistérios que foram sendo revelados para ele, por exemplo, ele conta um caso interessante, que o anjo Gabriel chegou com um outro anjo no quarto dele, pelas 2 horas da madrugada. A cachorra dele dormia no chão, lá no local próprio, ela sentiu a presença, ela sentia a presença de quando vinha, quando estava um anjo ali. E esse anjo, Gabriel, começou a falar com ele coisas e mostrou para ele 120 casos que iriam acontecer, e ele anotou todos eles. E ele registra alguns neste livro. Por exemplo, um deles, eu vou citar um para não ficar muito longo. O anjo falou com ele: olha, um casal vai procurar você. Ele vem de outra cidade, e revelou detalhes sobre ele. A mulher vai estar com uma arma dentro da sua bolsa, e quando eles saírem do seu escritório, ela vai tentar matá-lo dentro do carro. Uau! E ele estava no escritório dele, na igreja, e passou do horário dele sair. Normalmente o americano é muito metódico quanto a essa questão de horário, mas não sabe por que ele ficou um tempo depois do horário, me parece que às 5 da tarde. Então ele recebe um telefonema, e esse casal morava em outra cidade. Ele recebe um telefonema, falou: nós queríamos conversar com o senhor pode nos atender? Ele falou: ainda estou aqui no escritório. Eles entraram, começaram a conversar, o casal com muitos problemas, e eles conversando. Depois a mulher falou assim: vamos embora porque nós já estamos tomando o tempo do pastor. Aí ele falou assim: just a moment please, um momento por favor. A senhora senta aí, a senhora está planejando sair daqui e matar o seu marido assim que chegar no carro. Você está com um revólver dentro da sua bolsa. Uau, então, falou para ela abertamente. Abertamente. Os dois, o homem se assustou muito, ficou muito assustado com aquilo, mas os dois caíram de joelhos ali arrependidos e se consertaram, e consertaram com Deus. Então, são coisas incríveis. Aí eu, quando comecei a ler esse livro, falei: mas que coisa impressionante. Então, eu gostaria até de contar aqui um testemunho recente agora. Eu saí de Fort Lauderdale no dia 9, ao meio-dia, mais ou menos. Iria chegar aqui em Massachusetts por volta de 3 horas e 6 minutos. Como eu já estava lendo esse livro em casa, lia um capítulo, lia outro no outro dia, mais ou menos assim, eu vim lendo, trouxe o livro para continuar lendo dentro do avião. Ao meu lado estava um senhor, do lado direito, ele dormiu quase a viagem toda. Do meu lado esquerdo, uma senhora lendo umas revistas, e eu lendo o meu livro, esse livro. Quando nós chegamos aqui no aeroporto de Boston, a pouco mais de 100 pés de altura, o avião já estava quase tocando o chão. O piloto fez uma manobra brusca e os motores roncaram mais forte, e ele inclinou o avião e ele subiu numa velocidade muito grande, numa inclinação bem forte, e com poucos segundos ele alcançou mais de 2.800 pés de altura. Eu sei disso porque eu estava vendo o monitor na minha frente. Exato. E nós ficamos preocupados com aquilo. O pessoal ficou...
os passageiros ficaram com os olhos arregalados. O que é normal, porque vários acidentes de avião recentemente. E eu pensei o seguinte, falei, será que ele está tomando altura para poder acertar o Prudential, que é o prédio mais alto aqui do centro de Boston? Eu falei, Jesus, não faz isso agora não, deixa, ainda tem coisas para fazer para o senhor ainda. Aí ele virou o avião para o lado do mar, do oceano, okay. E quando ele virou e deu aquela volta, então foi que o piloto, o comandante se dirigiu ao povo, aos passageiros, e pediu desculpas pela atitude que ele teve que tomar, que era porque havia um veículo que estava rodando ou virando na pista. E se ele descesse aí, ele ia bater naquele veículo. Então, graças a Deus, aconteceu isso. Uau, meu Deus. Mas o que me impressionou muito é que naquela noite, de segunda para terça, eu não tinha terminado de ler o livro, eu acordei às 2 horas da madrugada. E normalmente eu sei quando eu acordo nesse horário que o Senhor está me chamando no meu espírito para que eu ore, que eu interceda. Aí eu dobrei meus joelhos e comecei a orar, interceder para várias pessoas e assuntos. Isso no mesmo dia dessa experiência do avião? A experiência foi na segunda-feira, por volta de 3h30 da tarde, que é segunda-feira, dia 9. Então, quando eu fui para a casa da minha filha e do meu genro, e eu dormi, então na madrugada daquela noite de segunda para terça, é que eu tive essa experiência de ser acordado às 2 da manhã. E depois de orar por um período, eu pensei comigo, eu perdi o sono, vou continuar lendo o livro. Quando eu estava lendo o livro, que eu já estava quase já no final dele, eu peguei o último capítulo para terminar e li algo que me impressionou muito. A coincidência, eu gostaria até que o irmão lesse para os nossos irmãos. Claro, o irmão vai ler em português, se preferir. É porque o texto está em inglês, então eu vou ler e traduzir, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Começa onde? A partir daqui. Daqui, ok. One of the things that really touched our hearts happened as we were flying to Boise. Uma das coisas que realmente tocou muito o nosso coração é que nós estávamos voando sobre Boise, no estado do Idaho, para uma cerimônia de dedicação do livro, as we looked out the window of the plane somewhere between Salt Lake City. E quando nós olhamos pela janela do avião, mais ou menos passando sobre Salt Lake City e Boise, Francis saw our special warrior angel. O Francis viu, a esposa dele. A Francis, que é a esposa, viu o anjo que nos acompanha, que Deus enviou para nos proteger, voando do lado de fora do avião, junto com o avião. And she turned to Charles and said, honey, e ela virou para o Charles, o marido dela, o Charles, para o marido dela, disse, querido, você não acha curioso que o anjo que nos acompanha esteja voando do lado de fora do avião, ao invés de estar aqui dentro conosco? And we were laughing because Charles said, maybe he needs to... E nós começamos a rir porque o Charles disse, talvez ele esteja precisando fazer alguns exercícios brincando. Little did we realize that was in story. E nós mal podíamos perceber o que realmente estava por acontecer conosco. As the plane started to land at Boise, we were nearly to the ground when the pilot ran. Quando o avião estava para aterrissar em Boise, nós estávamos quase tocando o chão quando o piloto arremeteu novamente e subiu com o avião de volta para o ar. Then he announced that the plane in front of us had touched. Então ele anunciou no sistema de som do avião que o avião que havia aterrissado antes de nós aterrissou e ficou na pista. Estava muito lento, né? Ficou na pista, literally, and we had to circle. Então ele teve que arremeter para evitar um acidente com o avião que havia aterrissado um pouco antes e para voltar depois para uma nova tentativa de aterrissagem. Uau! Coincidência, né? E antes, quer dizer, no dia que te aconteceu, você foi ler e encontrou esse livro. Eu não tinha lido isso aqui. Eu não tinha lido. Aconteceu. Então eu creio que isto é uma ação de Deus para provar
que Ele realmente cuida de nós. Uau, que fantástico. Que os anjos do Senhor estão em toda parte. Amém. Eles estão ao nosso lado. Uma das coisas que eu lembrei quando o senhor começou a compartilhar sobre o livro no nosso encontro de ontem, e que eu até cheguei a citar para o irmão, é a experiência de uma irmã americana chamada Kat Kerr. Eu comecei isso. Eu vou colocar depois no vídeo para quem quiser depois checar, eu vou colocar direitinho as informações dela no vídeo para vocês poderem ter acesso. A Kat Kerr, ela vem sendo arrebatada aos céus desde 1970. E durante todo esse tempo, durante muito tempo, Deus não autorizou ela a contar para ninguém as experiências dela. A única pessoa que sabia das experiências era o marido. E algum tempo atrás, agora há pouco tempo atrás, Deus então autorizou ela a começar a compartilhar essas experiências. E muitas das experiências que ela conta bate profundamente com o que o irmão compartilha dessas experiências do livro, dessas manifestações angelicais, como que os anjos trabalham, né? Como a própria Bíblia diz, né? Que os anjos estão aí, são anjos ministradores e que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, não tem nada de incomum, nada de alarmante, nada de anormal. A Bíblia diz isso, é isso mesmo, os anjos estão aí para trabalhar a nosso favor. Né? Uma coisa interessante é que o autor diz aqui que quando a ele foram mostrados acontecimentos e no decorrer do livro fica bem claro que os anjos não aceitam ordem de homens. Então isso é bobagem as pessoas estarem querendo dar ordem a anjo. O anjo fica aqui na porta, fica ali. Não, eles não obedecem aos homens, eles só obedecem ao Criador e também eles não aceitam a adoração. E bate de acordo com a Bíblia. Então, continuando ainda naquela câmera, no dia 30 de dezembro de 2015, eu estava na minha casa, aqui na cidade de Linha, a gente estava morando aqui ainda, e eu recebi um telefonema de um irmão querido, ele dizendo assim, me perguntando, Pastor Joel, eu gostaria de conversar com o irmão para pedir alguns conselhos, pedir uma opinião ao irmão. Posso falar com o irmão? Eu perguntei se ele queria falar por telefone ou se seria pessoalmente. Então ele me falou que seria pessoalmente porque era um assunto de família. Uhum. Então nós marcamos para nos encontrar no outro dia, no dia 31 de dezembro. Ao nos encontrarmos ali, eu havia pedido ao Senhor que me desse palavra para ele, porque eu não sabia o que ele iria falar e nem como eu iria aconselhar uma pessoa que estava para pedir um conselho a respeito de família. Uhum. Mas naquela madrugada, eu acordei, sempre é de madrugada que vem esses despertamentos para a gente buscar a Deus, ou Deus quer falar com a gente, porque durante o dia você está envolvido em tanta coisa. Exato. Então me veio de madrugada a palavra misericórdia. Eu fiquei meditando naquela palavra, o dia foi 4 horas da manhã, 5 horas, 6 horas, ainda estava com aquela palavra, misericórdia. E a palavra misericórdia, que eu já conhecia, ela é formada de 2 palavras latinas, como o irmão bem sabe, a palavra miséria e a palavra córdia. Miserável e córdia é coração. Uhum. Então, na verdade, é ter o miserável junto ao coração. E voltando então, continuando, quando eu estava conversando com esse irmão, aí pelas 11h30 da manhã do dia 31, nós fomos a um local separado, lá tomamos um café e ele conversando, e ele falou assim, olha pastor, a situação é tão difícil, meu filho mexe com drogas, e eu já pensei em mandá-lo embora de casa. E como é que eu faço? Eu quero que o senhor me orienta nisso. Mas por 2 vezes, pastor, eu vi meu filho passando dentro de casa. E ele disse o seguinte, que a esposa dele chegou para ele e disse assim, olha, se você quer mandar o nosso filho embora, pode mandar, que eu não estou aguentando mais. E ele falou, o que eu faço, pastor? Nós fazemos isso, mandamos embora, expulsamos de casa ou não? Mas e ele disse, eu vi por 2 vezes, quando ele passou assim, no beco de entrar no quarto, eu vi escrito na blusa dele, a olhos vivos, com o olho aberto eu vi, escrita a palavra misericórdia. O pai, você viu? Não, o pai. O pai viu. O pai viu.
Ok. Ele pedindo conselho. Eu vi, pastor, com os olhos abertos, a palavra misericórdia na blusa dele. E o que eu faço, pastor? Aí eu entendi perfeitamente que o que Deus queria que falasse com ele é que ele e a mulher dele tivessem misericórdia do filho. Então o nosso coração se encheu de gozo, de alegria. Uau. A gente começou ali no meio, havia fregueses ali tomando café, e nós nos alegramos ali, ao mesmo tempo que fomos comovidos. Eu tenho a impressão, pastor, que as pessoas, parece que elas estão sempre achando que Deus está muito mais apto a julgar do que a amar. Exatamente, pastor. As pessoas têm dificuldade de aceitar o amor de Deus como ele é, gratuito, free, gratuito e pleno. E foi boa a sua palavra aqui nesse livro, aqui, uma coisa que o anjo diz, ele fala sobre as prioridades de Deus. A primeira delas é o sangue de Jesus. A segunda é o nosso relacionamento e a comunhão com Deus. Então está bem claro registrado aqui que às vezes as nossas diferenças de organizações, de denominação, isso Deus não está me incomodando com isso. O que Ele quer é que nós nos amemos uns aos outros e que a gente o ame. Ele quer que o amor dele, Ele nos ama com um amor tão profundo que uma coisa que me chamou muita atenção é que foi mostrado a ele os arquivos do céu. Então ele, uma coisa assim rápida, ele viu o arquivo de Abraão, que Abraão era, e a Bíblia fala sobre isso, que ele e Sara, eles eram pessoas assim que recebiam pessoas em casa. Então ele viu Abraão e Sara se incomodando, se importando com as pessoas que estavam necessitadas. Ele dava água para os camelos dos viajantes. Aí ele perguntou, onde está o outro livro? E Deus disse para ele, aqui não há outro livro. O cristão não tem outro livro aqui. Mas onde está? Eu não vi as falhas de Abraão, a mentira de Abraão para aquele rei, o que ele falhou. E Deus disse para ele, eu não registro, eu não gravo falhas, fracassos aqui no céu. Não há Aleluia. Arquivo. Outra coisa importante, que quando Deus nos olha, Ele fala que nós nos olhamos diferentes. A gente julga a pessoa pelo tamanho do... Eu fui criado numa denominação que era muito... Agora já não está tanto, mas muito rígida. É a corte da mulher cortar a ponta do cabelo, qualquer coisa. E se um menino jogasse uma bola, ele estava punido. E Deus, assim, eu não julgo de acordo com como os homens julgam. Quando eu olho para o homem, eu olho através do meu filho. Uau, meu Deus, que coisa linda. Que coisa através linda. Do sangue de Jesus. Bom, para a gente terminar, a gente sabe como é que está a situação, principalmente no Brasil, tanto a situação econômica, política, como os muitos escândalos nas igrejas. Pastor, eu não tenho como dizer para o senhor o número de e-mails e mensagens que eu recebo todos os dias de pessoas pedindo orientação ou conselho, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão decepcionadas. É impressionante. Então, baseado no ministério que Deus tem te dado, um ministério muito forte de intercessão, do seu tempo ministerial, a sua experiência ministerial, muitos pastores, muitos líderes assistindo a esses vídeos, esse canal, Vem Pensar TV. O que o irmão tem a dizer para essas pessoas, naquela câmera ali, antes de nós encerrarmos, baseado em tudo isso que o irmão tem experimentado, o cuidado de Deus com o seu povo, enviando anjos para nos guardar, para estar sempre assessorando o seu povo, a sua igreja. O que o irmão pode dizer para essas pessoas? Algumas pessoas estão desanimadas, a fé está enfraquecida, pessoas que estão decepcionadas às vezes com certos líderes, com postura errada de liderança e tal. O irmão fica livre e pode falar o que o irmão tiver no coração. O que eu quero dizer então para todos que estão nos vendo, nos assistindo, é que há um Deus eterno que cuida de nós, Ele tem um cuidado todo especial. E que você está livre para chegar na presença de Deus sem interferência. Você não precisa se preocupar se outra pessoa não orar por você, que você não vai ser abençoado. Não, você entra direto na presença de Deus. Jesus disse que quando orar, entra no teu aposento,
fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E ele ouve, e ele responde. Então não se decepcione com o homem, porque nós como homens, nós falhamos. Olha, Jesus tinha 12 discípulos. Entre eles havia 2 que queriam pedir fogo para queimar uma cidade. Um deles negou Jesus. O outro traiu Jesus. O outro foi chamado de incrédulo. E todos eles, na hora mesmo que Jesus estava na cruz do Calvário, eles abandonaram Jesus. Então os homens falham, mas o Senhor não falha. Então que cada um possa ter isso no seu coração, lembrando que bem perto de você está o anjo do Senhor para cuidar de você. Ele cuida de você, mas não peça ao anjo. Fale com Deus, conte para Ele. Conte para Ele a sua vida, os seus particulares. Ele é o Pai amoroso que nos ama, que nos atende. Para os líderes, para os pregadores, para os pastores, eu gostaria de dar uma palavra de incentivo. Existe um número muito grande de líderes, de pastores, que estão mercantilizando o Evangelho, vendendo. A obra de Deus não se vende, ela é de graça. De graça, pela graça, sois salvos por meio da fé. Você não precisa comprar travesseiro, comprar lençol ou comprar isso para poder receber uma bênção. Deus tem as maiores bênçãos. E outra coisa, isso não quer dizer que você aqui na terra, para ser filho de Deus, você tem que ser rico. Não, você tem que ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, é como havia lá no tabernáculo aquela tampa da arca, o propiciatório, o sacerdote jogava sangue ali em cima. Aquilo representa Jesus. Então Deus olha para nós e vê lá dentro da arca a lei que nos acusava. Mas antes disso ele viu o sangue do Cordeiro derramado. E isso aqui que vale. Mostre para o povo que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos resgatar. E hoje o caminho é livre. Hebreus diz lá no capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela carne, pelo véu, pela sua própria carne. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Joel. Deus te abençoe ricamente por esse ministério tão lindo. Obrigado a todos vocês, que têm acompanhado aí o nosso canal. Se você puder copiar este vídeo, mandar para os seus amigos, para todas as pessoas que você ama, você estará abençoando vidas, ao ouvir testemunhos dessa natureza. Tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe o pastor Joel. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Eu sou honrado com esse convite de estar aqui e compartilhar alguma coisa para a glória do nome do Senhor. Amém. Prazer é todo nosso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.